Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos dar continuidade ao tema A Doutrina de Cristo. Nós estamos procurando conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e a sua obra. Então, vamos dar continuidade. Já temos um vídeo gravado. E nós sabemos da importância de sempre conhecer a doutrina daquela doutrina que nós cremos. É muito importante para que você não fique só na base da informação do que os outros te falam. É importante que você procure conhecer, se aprofundar na doutrina que você crê. Porque isso vai trazer uma unidade para o corpo de Cristo. E nós precisamos dessa unidade. Precisamos comungar dos mesmos princípios, dos mesmos fundamentos, dos mesmos pensamentos, porque o poder está na unidade. Lembre da Torre de Babel, que quando Deus olhou e viu a unidade que ali existia, ele disse: eles vão conseguir aquilo que estão pretendendo. Então, a unidade tem uma força muito grande. E se essa unidade está respaldada na doutrina de Cristo, consequentemente, o nosso Deus vai nos ajudar como corpo de Cristo, a alcançar as metas desejadas, não só por nós, mas principalmente por Ele. Mas nós sabemos que todo ser humano ele é imperfeito. E devido a essa imperfeição, nós temos a tendência a aceitar alguns princípios, a rejeitar outros e até a criar novos princípios conforme a nossa conveniência, não é verdade? Essa natureza que nós carregamos, essa natureza carnal e imperfeita, nos leva a isso. Porque quando olhamos para Jesus e vemos que ele não tinha essa natureza de pecado, ele tinha a perfeição 100%, então ele tinha uma comunhão plena com o Pai, e os seus pensamentos eram os pensamentos do Pai, os seus desejos eram os desejos do Pai, mas conosco não acontece dessa forma, mas nós estamos buscando esta perfeição, nos purificando, nos santificando para sermos como Cristo e termos essa unidade perfeita com o Pai. Agora podemos perguntar, e essa pergunta é de muitas pessoas: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Se nós nos basearmos na própria Bíblia, sem esforço nenhum, nós vamos dizer que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, que veio a este mundo com uma missão de cumprir o plano do Pai. E qual era esse plano? Entregar a sua vida de uma forma voluntária, percorrer aquele caminho do Calvário, ser morto e crucificado, com uma finalidade: para redimir todo aquele que nele crê. E esta redenção, quando nós vamos experimentando esta redenção em nós vamos nos aproximando cada vez mais do Pai, porque essa ligação foi cortada quando entrou o pecado no jardim do Éden. Podemos dizer isso de uma forma assim, muito intelectual, de uma forma até decorada, mas nós precisamos ter esta revelação. Nós precisamos ter a revelação de quem é realmente Jesus, quem é Jesus realmente, e realmente a sua finalidade, a sua missão aqui na Terra. Você tem esta convicção que ele veio para esta Terra para te salvar? Eu antes não tinha essa convicção plena, eu tinha a informação.
Mas quando nós começamos a caminhar lado a lado com Jesus, a conhecer mais os seus feitos, a sua obra e a sua própria pessoa, nós vamos tendo esta revelação. O véu dos nossos olhos começam a ser rasgados pelo próprio Pai para nós enxergarmos a Jesus e desejarmos ser como Ele é. A Bíblia também fala da Trindade, que é um mistério, e diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, a primeira pessoa. Filho, a segunda pessoa, Jesus Cristo. Terceira pessoa, o Espírito Santo, que habita tanto no Pai como no Filho. Eles têm uma unidade perfeita. Esta unidade que nós estamos querendo ter também, com Jesus e com o Pai. Eles têm uma unidade perfeita. Eles comungam dos mesmos princípios. Eles têm os mesmos pensamentos, sentimentos, desejos. E é isso que nós estamos buscando também, como corpo, buscar esta unidade para chegarmos neste nível do varão perfeito e sermos como Jesus. Uma outra dúvida que surge muito e que alguns falam e às vezes a gente tem dificuldade em crer, eu tive essa dificuldade, hoje já tenho uma convicção, Jesus Cristo apareceu lá no Antigo Testamento? O que é que você acha? Porque quando nós falamos em Jesus Cristo, nós pensamos sempre no Jesus do Novo Testamento, que nasceu em Belém através da Virgem Maria, que fez uma caminhada aqui na Terra por 3 anos e meio. Mas será que ele lá no Antigo Testamento, ele também apareceu? Ele está presente no Antigo Testamento? É isso que nós vamos procurar entender e buscar esta revelação também. Porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. Ele está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós podemos começar abordando para entender como é que Jesus aparece no Antigo Testamento e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós podemos começar abordando as profecias que estão registradas nas Escrituras, lá no Antigo Testamento, acerca de Jesus. Aquele Messias que era tão esperado pelo povo de Israel. Então, Jesus está, sim, presente no Antigo Testamento, através das profecias de todos os profetas que lá estão no Antigo Testamento. Na Bíblia, nós temos profecias específicas acerca da vinda de Cristo. Mas também temos esses registros acerca da vinda de Cristo nos Salmos. Tem muitos salmos que evidenciam claramente isso. Temos também através dos símbolos, porque o Antigo Testamento é muito simbólico, e eles estão revelando a Jesus Cristo, estão revelando o Messias que haveria de vir. Temos também Jesus revelado nos pactos feitos lá no Antigo Testamento, que estão sempre apontando para essa obra de Cristo que nós queremos conhecer de uma forma mais profunda. Então, nós podemos dizer que todo o Antigo Testamento, ele testifica de Cristo. Mas, às vezes, nós temos dificuldade de enxergar, não é verdade? Como podemos encontrar, então, Cristo no Antigo Testamento? Nós temos, por exemplo, nos primeiros capítulos lá de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, após a queda do homem, nós encontramos uma promessa, a promessa daquele que esmagaria a serpente. Está em Gênesis 3, 14 e 15, capítulo 3,
14 e 15. O que nós lemos? O Senhor disse à serpente, depois da queda, né? Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, que é uma descendência maligna, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é o filho varão, Jesus Cristo. Ele, o descendente da mulher, Jesus Cristo, ferirá a tua cabeça, falando para a serpente. E tu, serpente, ferirás o calcanhar. Então, nós vemos aí a primeira promessa em Gênesis 3, 14 e 15, onde o filho varão derrotaria a serpente. A serpente é o símbolo de Satanás, é um dos nomes, né, usados para se referir a Satanás. Foi ele que promoveu, que insuflou a Eva a pecar e oferecer o fruto proibido a Adão e também pecar. Então os dois foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos lá do Éden, e a serpente só quer o mal da humanidade. Então hoje a terra que nós vivemos está debaixo desta maldição que Deus colocou a terra depois da queda de Adão, mas ele também prometeu mandar o seu filho, o seu único filho, o filho da mulher, a mulher igreja, o filho varão, Jesus Cristo, para vencer a serpente, para vencer essa malignidade, essa descendência maligna que está por toda a terra. Ainda lá no livro de Gênesis, nós vemos o pacto que Deus fez com Abraão. Qual foi o pacto que Deus fez a Abraão? Ele prometeu a descendência de Abraão. Ele prometeu uma descendência a Abraão. E este pacto estava diretamente ligado à vinda, à chegada, à vinda e a obra redentora do Messias através de uma figura. Qual era a figura? Isaque, o filho de Abraão. Então, Isaque, ali naquele contexto, era a figura do filho e Abraão, a figura do pai, onde o pai iria sacrificar o seu filho para poder salvar a humanidade. Abraão ali teve uma fé estupenda, não recuou diante do que ele ouviu de Deus, e ele estava disposto a sacrificar Isaque. Mas ali era uma figura, Deus estava fazendo um pacto com Abraão, mandando uma mensagem, dizendo que, através da descendência de Jesus, o Cristo, toda a humanidade seria resgatada. Em Gênesis 12, nos versículos 2 e 3, nós lemos: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, Canaã, a terra prometida, e far-te-ei uma grande nação, e vou lhe abençoar, vou engrandecer o teu nome. Veja o pacto que Deus fez com Abraão. E tu, Abraão, serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos ver como é que o apóstolo Paulo interpreta esta passagem. Lá em Gálatas 3, de 6 a 9, você pode olhar no verso 16 também. O apóstolo Paulo está interpretando esta passagem relativa a Abraão como sendo uma indicação do Messias que viria. E as famílias seriam abençoadas. As nações seriam abençoadas pela própria justificação, pela fé em Cristo Jesus. Porque
Nós lemos em Gálatas 3, de 6 a 9. Assim como Abraão creu em Deus, ele creu, ele estava disposto a cumprir aquele pedido do Pai, e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são também filhos de Abraão, nesta figura que nós estamos analisando aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, aqueles que não eram judeus, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações gentias seriam benditas em Abraão. Porque os judeus, Jesus veio para os judeus. Mas aí o Pai, desde Gênesis, ele já tinha feito esse pacto com Abraão para estender esta redenção também para as nações que não eram judeias, que não eram do povo judeu, eram gentis, outras nações que não criam no Deus de Israel. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, no verso 16, nós lemos: as promessas foram feitas a Abraão e também à sua descendência. Qual era a descendência de Abraão? Era Isaac. Qual é a figura de Isaac? É Cristo, o filho que viria, o filho varão que viria. Então, é a descendência de Cristo que está ali como figura na família de Abraão, receberiam também esta promessa. Paulo diz que quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele estava anunciando o evangelho a Abraão. Paulo deixa claro que Jesus Cristo é o descendente de Abraão também, na qual todas as nações serão abençoadas, todas as nações gentis. Quando Abraão recebeu a ordem de sacrificar seu filho Isaque, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele estava ali só testando Abraão e mostrando a figura. Mas ele, na verdade, não queria que Abraão sacrificasse Isaque. Então, ele proveu um cordeiro substituto. Assim como Jesus, Deus proveu o cordeiro substituto, que foi Jesus, para morrer por nós, para poder nos livrar do fogo do inferno, para abrir este caminho de redenção, de purificação, de santificação, para nós voltarmos ao Pai. Então, nós temos aí algumas passagens lá no livro de Gênesis, do primeiro livro do Antigo Testamento, onde nós podemos visualizar e entender melhor como Jesus aparece no Antigo Testamento. Lá no livro de Êxodo, nós também temos a figura de Moisés, que foi usado para libertar o povo do Egito e celebrar a Páscoa na última praga derramada, que apontava para o próprio Cristo. A Páscoa sempre está apontando para Cristo. E Moisés celebrou a primeira Páscoa na saída do Egito. Lá no livro de Êxodo nós encontramos esse registro. Mas estava ali, era outra figura que Deus estava ali provendo para nós entendermos que o Antigo Testamento sempre aponta para Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Então, se você analisar do livro de Gênesis, que é o primeiro livro, até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, você vai ver que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para a salvação que ele traria para aqui, para a terra. E passando pelos livros proféticos, nós também vemos muitas profecias, sempre apontando para Cristo, nosso Salvador. Nós só precisamos tirar um tempinho para estudar e analisar.
Nós vemos também no livro de Malaquias que ele mostra que apareceria um mensageiro, que seria João Batista, e esse mensageiro apareceu antes de Jesus começar o seu ministério. Ele batizava no Rio Jordão, está lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós podemos ver isso, sempre anunciando a chegada do Messias. Isto, a vinda de João Batista está profeticamente no livro de Malaquias. E foi isso que João Batista cumpriu no seu ministério. Ele estava sempre apontando: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Venham, se arrependam, venham participar do batismo de arrependimento para receber o Messias. Então, nós vemos que todo o Antigo Testamento, seja por promessas, seja por pactos, seja por repreensões, porque muitas vezes o povo de Israel foi repreendido, sempre estava apontando para o Messias prometido. Isaías capítulo 53 é um capítulo muito conhecido e muito pregado. Fala do servo sofredor, Jesus Cristo, que haveria de cumprir o plano da redenção. Então, nós temos muitas passagens: Isaías 7,14, 9,6, Miqueias 5,2, Ageu 2, de 6 a 9, Daniel 7, de 13 a 14. E nessa profecia de Daniel, nessa visão de Daniel, Daniel 7, versículo 13 e 14, nós lemos o seguinte, Daniel falava: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Ele teve a visão de Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, ao Filho do Homem, foi-lhe dado a honra, foi-lhe dado o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. Então está mostrando aí Jesus como o rei que viria. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Muitos reis caíram, durante todo este processo do Antigo Testamento até chegar ao Novo. Muitos reinos caíram: assírios, babilônicos, medo-persas, romanos, mas o reino do Filho do Homem, essa visão que Daniel teve, ele diz que é um domínio eterno, não passará, nunca será destruído este reino, porque é a eternidade de Deus. Nós vemos também que o tabernáculo, que foi construído lá no Antigo Testamento, na saída do povo do Egito, e esse tabernáculo foi construído no deserto, e depois o templo que foi construído, também registrado lá no Antigo Testamento, todos os utensílios do tabernáculo eram figuras que apontavam para a obra de Cristo, que apontavam para a vinda do Messias. Nós podemos dizer que o tabernáculo era um lugar de adoração, só podia ser frequentado pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento. E este tabernáculo, ele foi muito usado pelos israelitas durante a sua caminhada pelo deserto. Eles armavam as tendas, armavam o tabernáculo, ofereciam seus sacrifícios, e quando a nuvem se deslocava, eles desarmavam as tendas, caminhavam mais um pouco pelo deserto até que a nuvem parasse. Era um sinal para eles de novo estarem ali naquele lugar. Eles armavam de novo as suas tendas e o próprio tabernáculo. Então, todos esses móveis do tabernáculo, a Arca da Aliança, a mesa dos pães, o altar de incenso que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo,
o candelabro, que é uma figura do Espírito Santo, a bacia de bronze que ficava lá no átrio para a purificação dos sacerdotes, todos esses utensílios do tabernáculo eram símbolos que estão mostrando, estão apontando para Cristo. Precisamos só entender o significado de cada símbolo e fazer as devidas correlações. Em João 5,39, Jesus foi muito claro com os fariseus quando ele disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que vão encontrar nelas a vida eterna. Mas elas testificam de mim, mas a vida eterna está em mim. Ou seja, você pode decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter a vida eterna. Se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você não vai ter a vida eterna. Você vai apenas conhecer a letra das Escrituras. Então, nós vemos que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para a sua obra. E podemos, então, dizer que Cristo é o centro do Antigo Testamento, não só do Novo Testamento. Quando nós vamos aos apóstolos e nós começamos a analisar, estudar suas epístolas neotestamentárias, nós também identificamos a Cristo em todo o momento. Por inspiração do Espírito Santo, eles mostram, inclusive eles citavam muitas passagens do Antigo Testamento, porque naquela época da igreja primitiva ainda não se tinham escritos como nós temos hoje, então eles sempre se referiam a passagens do Antigo Testamento quando queria falar de Jesus Cristo. Quando Paulo diz que toda a Escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo, sem se deter à letra, mas se você recebe aquela inspiração do Espírito Santo a ter esse entendimento a nível de revelação e não de informação, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino. E ela tem em sua mente principalmente o Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. O escritor do livro de Hebreus, por exemplo, ele deixa registrado passagens lá do Antigo Testamento que mostram a legitimidade, a superioridade e a perfeição do sacerdote de Cristo, quando ele fala do sacerdócio de Melquisedeque. É interessante ler essa carta aos Hebreus e comparar com Gênesis 14, por exemplo, com Salmo 110, para que você tenha esta busca, esta informação, e através da informação você chegue a uma revelação de como Jesus foi sempre citado lá no Antigo Testamento. Em 1 de Pedro, capítulo 1, nós lemos também, ele fala da herança incorruptível, incontaminável, que vem através da fé e salvação em Cristo Jesus, dadas diligentemente pelos profetas do Antigo Testamento. Então, nós vemos também um outro ponto lá do Antigo Testamento, que são as teofanias. As teofanias, os estudiosos acham, creem, que ali foi uma aparição de Jesus pré-encarnado. São aquelas experiências que Abraão teve no Carvalhais de Manre, aquelas experiências que o rei Uzias, ou que Isaías teve, quando morreu o rei Uzias, que ele diz que viu assentado o Senhor sobre um alto e sublime trono, e ele começa a descrever, você pode ler em Isaías, você pode ler Gênesis 18, de 1 a 3,
para conhecer a experiência de Abraão, dos carvalhais de Manre, como ele ali teve a visão, ele recebeu, não foi nenhuma visão, foi uma manifestação física do próprio Jesus. E também Isaías 6, de 1 a 5, se você ler, você vai conhecer a experiência de Isaías, quando também ele teve esta visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Aí está se falando de Jesus Cristo. Então, nós podemos concluir que Jesus ele está presente tanto no Antigo Testamento, não só pelas passagens que mostramos aqui, mas por muitas outras. As teofanias são manifestações de Jesus pré-encarnado e que os profetas, assim como todo o Antigo Testamento, sempre aponta para a vinda do Messias prometido. Então, esta reflexão de hoje é para nós nos alertarmos de que Jesus não está só presente no Novo Testamento, não. Ali ele veio como homem, o Deus se fez carne, andou por esta terra, mas lá no Antigo Testamento nós temos também a certeza de que Jesus é o centro do Antigo Testamento e tudo apontava para Jesus e a sua obra. Busque este entendimento, esta revelação você só vai ter se você se debruçar mais sobre o estudo das Escrituras, em oração, pedindo que o Espírito Santo te revele. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!